começa a sentir no bolso do cidadão. É um compromisso público de que, de facto, o preço do arroz, o preço do trigo, dentro de alguns meses, de facto, vai baixar. Com a intervenção que o ICM vai fazer e assegurando que o que se compra corresponde efetivamente àquilo que é o preço real e a quantidade declarada é aquela, naquilo que são, porque o arroz, por exemplo, tem várias qualidades, naquelas que são as qualidades muito mais altas que algumas pessoas gostam de consumir, essas estão sujeitas aos preços comerciais como qualquer outra, mas aquela que boa parte dos nossos cidadãos consomem, em princípio, daquilo que estudo que nós fizemos, elas podem baixar muito. Antes de avançarmos para outras questões ainda neste âmbito, o Governo diz qualidade do arroz, a qualidade do arroz. Quer dizer, em outras palavras, que por muito tempo os moçambicanos foram enganados sobre o tipo de arroz que estavam a consumir? Em alguns casos, eram declarados, por exemplo, o arroz que era adquirido era um arroz de, 5, 6 anos, e era trazido ao mercado nacional. Como não havia nenhum nível de fiscalização no processo de aquisição do próprio arroz, efetivamente nós não conseguiríamos declarar, ou seja, o que era declarado nem sempre correspondia à realidade. Vou lhe dar um exemplo. Às vezes diziam que o arroz era trinca para efeitos de pagamento de imposto, e que aí o imposto é mais baixo, mas depois tinha uma outra qualidade. E dizia, por exemplo, que era semente de arroz, mas depois você percebia que era efetivamente arroz. Então, com a intervenção do ICM, nós vamos assegurar que o arroz que chegue a Moçambique seja aquele arroz que efetivamente as importadoras estão interessadas, as empresas estão interessadas em adquirir. Repara, a manifestação de interesse, as encomendas, as quantidades, são definidas pelos atuais players do mercado. Esses continuarão, porque eles têm um segmento de clientes que eles já têm, e até entidades com quem eles já trabalham, etc. Então, estas é que vão continuar a determinar. E, efetivamente, que o consumo vai determinar a qualidade que as pessoas acham que era mais apropriada. Quantos importadores temos no mercado? Boa pergunta. Boa pergunta. A essa altura, o ICM, como entidade que gere a cadeia de comercialização de cereais, devia responder essa pergunta com maior exatidão, mas infelizmente eu não consigo responder isso com maior exatidão. Não está registrado. O Governo não sabe quantos importadores temos? Não é assim. Olha, atualmente o processo de importação, a pessoa registra a empresa, vai pedir um cartão de importador, e no cartão de importador ele pode importar arroz, bem-estar A, B, C e D. Ao nível da autoridade tributária, por meio da janela única, nós sabemos quantos importadores, quantas entidades estão a importar, quem está a importar arroz ou trigo, mas ao nível do ICM, que é a entidade onde eles deviam se registrar, nós devíamos ter uma base de dados onde sabemos tantas empresas trabalham com arroz, tantas empresas trabalham com trigo, tantas empresas trabalham com importação de milho, tantas empresas exportam feijão burger, tantas empresas exportam. Esta base de dados nós não temos ela organizada. Por quê? Porque durante muito tempo o ICM foi relegado para uma instituição, vamos lá dizer, quase que irrelevante, de tal sorte que os operadores que trabalham com arroz, alguns nem sabem onde fica a porta do ICM. Por isso é que se levanta atualmente essa questão de que o ICM não tem capacidade, o ICM ouvi alguém a dizer que nem sequer paga salário dos seus trabalhadores, etc. Então, ou seja, nós estamos a nos orgulhar de ter uma instituição estatal que tem a tarefa de coordenar o processo de comercialização, a cadeia de comercialização, sem os atributos que ela devia ser dadas ao longo do tempo, e acharmos que isso é normal. Pelo contrário, nós, enquanto cidadãos moçambicanos, devíamos nos preocupar em robustecer esta instituição, porque, estando ela robustecida, nós teríamos... Vou lhe dar um exemplo. Agora nós temos a situação das cheias. A lei diz que nós, enquanto ICM, temos que fazer a reserva estratégica de cereais, para garantir a segurança alimentar. E numa situação de desastre como essa, o ICM estaria agora a disponibilizar para o INGD cerca de,
Aquilo que estava planificado para o ano passado era cerca de 20 mil toneladas de reserva física. Vamos lá, 10 ou 15 ou 20 mil toneladas para alimentar os cidadãos que estão ali a passar mal com a situação dos desastres naturais. Mas, neste momento, o ICM não tem esta capacidade, ou seja, não constituiu essa reserva física. Nós temos acordos com parceiros que sabemos que constituímos a reserva por via dos parceiros com quem trabalhamos na comercialização, mas ICM, sendo uma instituição que cumpre com as suas atribuições, robustecida com aquilo que está previsto na própria lei. Vou lhe dar um exemplo. Na questão da importação, os recursos que nós vamos adquirir neste processo de importação vai permitir 3 coisas. Primeiro, vamos não só robustecer a ICM como instituição, do ponto de vista institucional, mas também, principalmente, assegurar, robustecer as linhas de financiamento para a produção e a comercialização agrária, bem como constituição de reserva física. Nós temos uma linha, como fiz menção no início, junto da HPI, mas esta linha da HPI não é suficiente para responder à demanda que nós temos ao nível nacional. Mas com as receitas que nós vamos adquirir deste processo, conseguiremos criar linhas de financiamento, não só na HPI, como em outras instituições financeiras, por forma que qualquer cidadão possa trabalhar na produção. Isso é que vai nos fazer mudar o cenário em que nós estamos atualmente. Como país, nós não podemos nos lamentar, ou seja, reclamar o direito de virar importadores. Moçambique virar mero armazém. Porque onde estão a produzir esse arroz que nós compramos? São países também como nossos. Provavelmente nós até temos mais capacidade. Vou lhe dar uma outra situação caricata. Nós temos fábrica de processamento de arroz na Macura, parada há mais de 7, 8, 10 anos. Não há interesse em operacionalizar aquela fábrica. Por quê? Porque as pessoas sabem que o arroz não precisa produzir aqui dentro, só comprar fora e trazer. Então, aqueles que operam nesta área estão confortáveis com isso, não sujam as mãos, não geram postos de trabalho na área de produção. Não estou a dizer que eles não têm não geram postos de trabalho. Nós conhecemos algumas grandes empresas que têm um conjunto de trabalhadores na cadeia logística, etc, etc. Mas a questão que se levanta é: o processo tem que ser de substituição, importação pela produção nacional. Por isso é que o governo, ao tomar as medidas restritivas que tomou, a medidas restritivas são medidas de salvaguarda previstas a nível do comércio internacional que permitem que um determinado país possa proteger a indústria nacional ou tomar determinadas medidas, seja tarifárias ou não tarifárias, para assegurar que a produção nacional tenha alguma expressão ao nível do mercado nacional. Isso é basicamente o que nós estamos a tentar fazer. Houve desinvestimento propositado ou enfraquecimento das verdadeiras atribuições do IMCM ao longo do tempo? Eu posso lhe garantir que houve enfraquecimento propositado. Porque, repara, ninguém gosta de ser controlado. E o exemplo prático está aqui. Nós queremos organizar o mercado e, naturalmente, alguns operadores levantam-se, nem sequer entenderam ainda o que é efetivamente, e as pessoas começam a lançar pedras para o ICM. Ou seja, no entender dessas pessoas, o ICM tinha que continuar apática, com as suas atribuições e competências escritas, simplesmente nos seus estatutos do Boletim da República, continuar sentados a assistir o mercado totalmente desorganizado. E quem que ganha com isso? Nós temos a missão de assegurar que a comercialização seja feita de forma ordenada, seja feita de forma coordenada e os cereais estejam acessíveis para o povo moçambicano, assegurar que não haja perda pós-colheita, tudo o que o cidadão produziu, para além daquilo que ele come, aquilo que ele quer vender, tenha mercado para vender a preço justo. Romeu, entenda uma coisa, se a comercialização agrícola não fosse uma atividade rentável, nós não teríamos estrangeiros nos postos administrativos. Se você viajar para um posto administrativo nas grandes zonas de produção, você vai encontrar lá cidadãos estrangeiros que até já estão a fazer filhos com nossas irmãs. Porque eles saem dos seus países, vão lá ficar instalados, e se fizessem o fomento, isso de alguma forma seria benéfico, porque pelo menos ia assegurar que os nossos irmãos produzissem,
e depois vendessem a um preço justo. Eles é que determinam o preço. Esse é um outro cavalo de batalha que o ICM vai assumir mais adiante. Estamos no processo de elaboração dos regulamentos para organizar e assegurar que não tenhamos cidadãos estrangeiros metidos na comercialização lá nas localidades, etc. Não significa que eles não vão, querendo intervir, etc., podem intervir, mas não necessariamente na localidade, porque nós estamos a tirar o posto de trabalho do cidadão nacional. A autoridade reguladora é uma das entidades que reagiu a esta decisão. Diz que há riscos de corrupção. Antes de fazermos a leitura sobre a explicação que existe, temos que questionar. O ICM estranhou esta intervenção da autoridade reguladora enquanto entidade do Estado. Como é que há o diálogo interinstitucional ao ponto de uma autoridade reguladora censurar uma instituição do Estado nessa dimensão? É como se estivessem a trabalhar em polos altamente diversos. Olha, Romeu, é uma situação, para mim, roça até vergonhoso ter que comentar isso, porque nós somos do mesmo ministério, somos tutelados pelo mesmo ministro, e até o PCA é o meu colega no Conselho Consultivo, ou seja, senta ao meu lado nas reuniões para tomar decisões. E é engraçado que esta decisão que o governo tomou foi apresentada em sede do Conselho Coordenador do Ministério, a autoridade reguladora estava lá, claro, apresentou as suas objeções, mas um dado muito importante, eu, enquanto advogado, vale a pena aqui assinalar, é que não houve direito ao contraditório. Ou seja, a decisão, o diploma ministerial foi publicado no dia 31 de dezembro, depois veio o feriado, etc. Estranhamente, o primeiro dia útil, a autoridade de concorrência elaborou um parecer com 12 páginas. Eu acredito que o meu colega não teve no final do ano, okay, as férias, e nem o feriado, e elaborou um documento com 12 páginas. E eu, que sou o diretor-geral do ICM, ainda não recebi formalmente aquele documento. Ou seja, tomei conhecimento por via também das redes sociais, que existia esse parecer. E, naturalmente, que eu acho que eles precipitaram-se, foi uma decisão precipitada, não refletida e, de alguma forma, não sei que tipo de interesses estão sendo defendidos ali, porque nós estamos preocupados em defender os interesses supremos do povo moçambicano. E, nessa perspectiva, só alguma estranheza que uma entidade como a autoridade reguladora de concorrência venha apresentar um parecer naqueles termos. Mas, lido com alguma calma, provavelmente percebe-se que eles vão dizer que lá na parte final do relatório, do parecer, que, olha, provavelmente tem que se aprovar por decreto, não necessariamente diploma ministerial, etc. Mas o mais importante é como é que haverá ruptura de estoque se quem fará a encomenda são os que atualmente produzem. Estamos perante algo muito mais grave. O seu próprio colega de instituição tutelada surpreendeu-lhe com um documento extenso, enquanto podia ter falado consigo e sussurrar no ouvido sobre... Há um problema sério de interação na governação que está a confessar indiretamente ou implicitamente. Não, e são questões muito sérias, porque o governo diz que estamos a trabalhar para garantir a nossa soberania econômica, mas do lado temos uma instituição. Tem alguém que vem. Como é que nós podemos perceber, como moçambicanos, como atores externos à governação direta? Olha, como disse, soa vergonhoso e estranho, porque eu estou efetivamente embaraçado para não ter que usar outros termos relativamente àquele documento. Mas, internamente, eu acredito que depois vamos encontrar uma forma de ultrapassar essa questão, porque há alguns assuntos que são levantados ali que, se tivesse perguntado ou exercido o direito contraditório, que é um direito constitucional que nós temos, provavelmente não teria escrito tantas páginas.
Mas preferiu avançar desta maneira. Eu acho que a questão de protagonismo, provavelmente... Mas nós não estamos preocupados com o protagonismo, nós estamos preocupados em exercer aquilo que é as nossas atribuições e competências e assegurar naturalmente que as perdas que o Estado vem ter hoje não tenham essas perdas e o mercado fique organizado. Quando diz que vai haver, como eu disse, vai haver ruptura, como é que vai haver ruptura se o próprio operador vai dizer quanto é que ele quer importar, quanto é que ele importava normalmente e essa encomenda será feita. Então, não percebo. Mas, como disse, o mais importante para nós é esclarecer aos operadores da área. Esclarecemos aos operadores da área, essa da reunião que nós tivemos com os operadores da área de trigo, como também da área do arroz, e mesmo o CTA, a única questão que o governo na altura reconheceu, como disse, não houve uma consulta coletiva, porque nós trabalhamos com algumas entidades. Os dados que nós temos são as entidades que forneceram, mesmo ao nível do próprio sistema financeiro, trabalhamos com alguns bancos no processo. Houve um estudo que foi feito, o governo acordou de manhã a dizer que não, vamos lá tomar uma medida para prejudicar o setor privado. Porque, repara, o que nós queremos é que a atividade comercial ocorra em grande escala, porque isso não só vai gerar postos de trabalho, como também vai assegurar o imposto para pagar aquilo que é despesa pública. Então, não tomaríamos uma decisão para prejudicar o setor privado, para escangalhar o setor privado. Não é muito bem assim. O mais importante é que, nesse trabalho que estamos a fazer de esclarecimento com o próprio setor privado, estamos a explicar como é que isto vai funcionar. E eu dava, numa das entrevistas que dava, explicava que, olha, como funciona hoje na Hemopetro. E alguém diz, mas fazendo a Hemopetro faz o combustível ficar mais caro com taxinhas. Não é na parte final do problema, mas é no processo das encomendas. Porque hoje as gasolineiras, não é cada um que sai e vai comprar o combustível onde quiser. Ele vai... E é isso que vai acontecer em relação ao ICM. Não vejo o alarido que está-se a criar. Muitos deles surgiram porque as pessoas não tinham informação e não tinham conhecimento da causa, ou outros não têm nenhum interesse que haja essa organização. João, nós agradecemos imenso por sua presença. Queremos fazer votos para que o seu consulado no Instituto de Cereais de Moçambique possa chegar ao fim, porque ouvimos dizer que os cartéis, quando se combatem, reforçam o seu combate a quem os combate. E é curioso que estamos a ouvir falar de muitos cartéis. Cartéis nas oleaginosas, cartéis nos cereais. Tivemos tantos cartéis assim. Bom trabalho. Obrigado. Que resista à luta dos cartéis. Assim obrigado. Essa é a nossa missão. E se temos tantos cartéis, onde é que estavam esses cartéis? Como é que o governo sobrevivia? É das raras vezes que o governo afirma de forma multiforme que há cartéis e devem ser combatidos, e um deles está instalado nos cereais, com a importação do trigo e o arroz. E nós vamos continuar a buscar sensibilidades para perceber. O governo que diz é que não vai recuar da decisão, vai centralizar a importação, é uma questão de soberania econômica, se quiser, mas também tem que se apelar ao setor privado para compreender melhor o diploma. E estranha a posição da autoridade de concorrência, que veio censurar os seus próprios colegas do Instituto de Cereais. Caros espectadores, ontem houve um assassinato